Olá, hoje a gente vai falar sobre os ecossistemas aquáticos. O que é um ecossistema aquático? Ele é um ambiente que os organismos eles interagem entre si, sendo eles dependentes uns dos outros e mantendo o equilíbrio e a continuidade da vida. São o que? É o conjunto de seres abióticos e bióticos que convivem junto, que interagem entre si. Os seres abióticos são os seres não vivos, que são o ar, o sol, a água, entre outros. E os bióticos são os organismos vivos, que são os animais, os peixes, os corais e os outros organismos vivos. Os principais ecossistemas aquáticos é o marinho e o de água doce. E dentro dos ecossistemas aquáticos, a gente tem uma enorme diversidade de espécies, de vida, de organismos. E ele é um dos maiores ecossistemas que existe. Eles podem ser divididos, tanto os ambientes marinhos e os de água doce, eles podem ser divididos em pântanos, lagos, lagoas, mangues, estuários, rios, córregos, mares, geleiras, lençóis freáticos, restingas e entre outros. Agora a gente vai falar do ecossistema marinho. O ecossistema marinho, ele inclui os mares e os oceanos e ocupa aproximadamente 71% da superfície terrestre. E eles podem ser classificados de acordo com a profundidade da água, que é a zona litoral, néritica, oceânica, bentônica, e conforme as zonas que recebem ou não os raios solares, que são a zona fótica e a zona afótica. Pode passar. Nesse esquema, a gente pode ver a zona litoral, a néritica, a oceânica. A zona litoral é aquela zona que está entre os limites das marés. Ela tem, ela é exposta ao sol, o solo dela chega a raios solares constantemente. Ela está sendo exposta. Nessa zona, a gente encontra espécies predominantemente autotróficas, ou seja, as que produzem os próprios alimentos, que dependem dos raios solares, como as plantas aquáticas. A zona nérica é a zona que recebe luz solar e que vai do limite da zona litoral até 200 metros de profundidade. Nela, a gente já encontra outros organismos que dependem muito do oxigênio e algumas plantas, porque ainda é uma zona que recebe luz solar. Agora, a zona oceânica, ela vai de 200 metros a 10 mil metros aproximadamente. É uma zona mais profunda, que não recebe luz solar. Então, nessa zona, a gente costuma encontrar animais heterotróficos que não gostam muito de luz solar e que não necessitam tanto de oxigênio igual os da zona nética. Porque é uma zona que o teor de oxigênio é muito baixo. Por causa que, como não tem os raios solares, não tem fotossíntese. Então, o oxigênio que se encontra aqui, que é baixo, é devido a que a água traz nas correntes marítimas. Pode passar. Existem três categorias de comunidades marinhas. As plânctons, que são os organismos que têm deslocamento passivo, ou seja, ele é movido pelas correntes marítimas. Um exemplo deles são os caranguejos, camarões, as lagostas, os tatuzinhos de jardim, mexilhões, e entre outros. A gente também tem os néctons, que são seres que nadam livremente, como alguns mamíferos aquáticos, como golfinho, baleia. A gente também tem os polvos, os peixes, as tartarugas. E a gente tem os bêntons. Os bêntons, eles são os organismos que vivem fixos no substrato, que são os corais, as esponjas e as estrelas do mar. Agora a gente vai falar um pouquinho do ecossistema de água doce. Os ecossistemas de água doce, ele englobam os córregos, lagos, lagoas, geleiras, reservatórios subterrâneos e os rios. Os lagos e as lagoas são ambientes que apresentam três zonas principais, e que, de acordo com elas, com as suas características, apresentam organismos diferentes. São basicamente quase as mesmas do mar, só que a diferença é que a água do mar é salgada. Então, os animais de água doce possuem características e adaptações dos seus organismos que são diferentes desses outros animais. A gente tem a zona litorânea, zona liminética e zona profunda. Aqui no esquema a gente pode ver que é quase parecido. A gente tem a zona litorânea, que é a da beirada, que é rasa e que o solo tem
recebe constantemente os raios solares. Aí a gente pode ver que tem plantas, que são a predominância de espécies. A gente tem a zona liminética, que é onde recebe luz solar ainda, e a zona profunda, que é onde a gente não tem incidência de luz solar. A gente pode ver que é os animais das comunidades dos bêntons, na superfície aqui os plânctons, e no meio os néctaros. Os rios, na maior parte do tempo, possuem apenas água doce, e eles se mantêm em constante movimento e seguem caminho para abastecer os mares e os oceanos, e também possuem uma grande variedade de vida. Alguns exemplos de organismos são os musgos, os insetos, os peixes, sapos, tartarugas e aves. Tem um fator interessante que as aves, por mais que elas não vivem na água, elas também pertencem ao ecossistema aquático, porque elas dependem dos animais que vivem neles para se alimentar. Eu vou falar agora dos estuários, que é o encontro da água doce e água salgada. E nesse encontro é bastante rico em nutrientes, porque tanto a água doce quanto a água salgada, eles trocam nutrientes ali entre eles. E também a água doce, ela tem esse nome não porque ela seja doce, porque ela contém uma quantidade muito pouca de sal comparada à água salgada. Então, por onde eu vi, contém mais ou menos 3,3 de sais minerais na água doce. Por isso, esse nome. E o que possibilitou que os animais vivessem na água? Então, vou começar a falar da diferença da água vezes a terra. Então, a água e o ar são fluidos. Essa diferença de fluidez mede que quanto mais fluido, mais escorre numa superfície. Igual a água, ela é mais fluida do que o ar, ela se escorre mais numa superfície do que o ar. E o conteúdo de oxigênio na água também é baixo, então os animais lá, eles não necessitam da quantidade de oxigênio que a gente necessita aqui na Terra. E a temperatura da água se altera menos que a do ar. E ela também tem boa condutividade elétrica. E a densidade da água é 800 vezes mais densa que o ar. Devido à sua densidade, a água sustenta o corpo de um animal. O efeito da gravidade é desprezível na água, é quase nulo. A gravidade é um dos motivos que os animais crescem tanto na água. E a viscosidade é 18 vezes mais viscosa do que o ar. A viscosidade ela também se mede assim, quanto mais viscoso o fluido, mais tempo ele demora para escorrer numa superfície. Igual o mel, ele é mais viscoso do que a água, então a água se escorre com mais facilidade na superfície. E aqui temos a diferença de alguns animais. Tanto a viscosidade e a densidade interferem no corpo dos animais aquáticos. Então a gente pode ver que na primeira imagem tem a água viva, juba de leão, que pode chegar até 36 metros de comprimento. E no segundo tem a baleia azul, que é a maior espécie com 33 metros e 190 toneladas. Já na última tem o elefante africano, maior espécie encontrada com 11 toneladas e tinha quase 4 metros de altura. Essa diferença nesse tamanho se dá por conta da gravidade que eu falei. Por quê? A gente aqui que tem esse ar, que não vive na água, a gente está exposto à gravidade. A gravidade nos impulsiona para baixo. Por conta desse impulso para baixo, a gente não cresce tanto, a gente precisa do nosso esqueleto de sustentação. Já no ambiente aquático, por conta da gravidade ser quase nula, eles crescem mais, porque a gravidade não é um empecilho ali para eles crescerem. Eu vou falar de algumas características. Nos peixes, eles têm esse formato hidrodinâmico, que é as extremidades mais estreitas. Eles contêm muco e escamas, que diminuem o atrito da água quando passa por eles. E tem as nadadeiras. Eu coloquei alguns exemplos aqui das nadadeiras para locomoção, que tem a caudal, que dá um impulso. Tem a anal e a dorsal, que dá estabilidade. E também tem a nadadeira pélvica e peitoral, que dá esse movimento para o peixe. E eles também têm a flutuabilidade, que é a bexiga natatória ou reserva de óleo no fígado. A bexiga natatória é uma bolsa de gás que eles contêm. E tem a respiração pela brânquia.
Então, a água entra pela boca e sai pelas brancas, eles respiram pela branca. E tem a troca por conta corrente. Essa troca por conta corrente é assim, por exemplo, o sangue das brancas vão para o lado direito, aí a água vem do lado esquerdo. Por conta dessa contracorrente, aumenta a oxigenação para o peixe. E tem a linha lateral. A linha lateral são vários buraquinhos que a água entra, e quando ela entra, eles conseguem detectar movimento na água, predador, por conta dessa linha lateral, e porque, lembrando, que a água é boa condutividade elétrica. Então, esse é um dos mecanismos que eles adquiriram para poder sentir o predador. Agora eu vou falar dos répteis. Os répteis, primeiros vertebrados a conquistar um ambiente totalmente terrestre. Esses animais habitam ambientes terrestres, marinhos e de água doce. Acredita-se que os primeiros répteis tenham evoluído a partir de anfíbios primitivos há mais de 250 milhões de anos. A pele dos répteis é altamente queratinizada, com glândulas de lucro e revestida por escamas ou placas ósseas, dificultando a perda de água através da superfície do corpo e protegendo os répteis da dessecação. E respiração pulmonar. A pele impermeável não permite a realização de trocas gasosas através da epiderme e podem respirar horas embaixo da água. E a maioria dos répteis excretam ácido úrico para diminuir a perda de água. O ovo desses animais possui uma casca grossa que impede o dessecamento do embrião. Internamente no ovo, possui anexos embrionários, membranas e bolsas, garantindo proteção, a nutrição, as trocas gasosas e a excreção dos embriões. São ectotérmicos, precisam de fontes de calor para se aquecer. Quando o corpo ultrapassa 37 graus, entram na água ou procuram sombra. Agora, falar de algumas estruturas desses répteis. Nas tartarugas, são répteis dotados de carapaça, então a carapaça é um dos mecanismos para eles não terem essa grande perda de água. E temos a tartaruga marinha, jabuti e o cágado de diferença. A tartaruga marinha, como ela tem o hábito marinho, ela tem o formato do casco hidrodinâmico e também tem a nadadeira em forma de remo. A jabuti já tem o casco menos hidrodinâmico, mais forte, tem as perninhas e as unhas bem fortes para esse hábito terrestre. E tem o cágado, como ele é de hábito terrestre e aquático, ele não tem o corpo tão hidrodinâmico, o casco tão hidrodinâmico, e tem membranas entre os dedos, para quando eles quiserem entrar na água. Nadar. E agora falar do crocodilo de água salgada. Ele é um réptil e ele possui glândula de sal na língua para se livrar do excesso de sal. E o corpo é revestido por grossa epiderme, também outro mecanismo para poder não perder tanta água assim. Agora falar da baleia, que são mamíferos e originaram do mar para a terra, mais tarde evoluíram para viver novamente na água. Então, os mamíferos, eles originaram no mar, depois foram para a terra e depois da terra eles voltaram para o mar. Então, a baleia era um mamífero. E ela também tem a forma hidrodinâmica, com as extremidades estreitas. A cauda é adaptada em nadadeira e não possui pelo. Até se ela possuísse pelo, o nado dela seria bem mais complicado. Ela possui uma espessa camada de gordura, denominada bulbar, que além de manter a temperatura, serve como reserva de energia e também auxilia na flutabilidade. E ela possui um orifício respiratório localizado no topo da cabeça, que permite respirar com quase todo o corpo submerso. E a nadadeira horizontal move a espinha para cima e para baixo no momento do nado. Agora eu vou falar das raias. É um peixe cartilaginoso, o corpo grande e achatado, com barbatanas que parecem asas. Elas têm esse formato por conta do hábito bentônico. Então, a alimentação também, a boca é virada para baixo por conta desse hábito delas. E algumas curiosidades. A água salgada é mais densa. O homem flutui melhor no mar que na piscina, o que pode ser notado visivelmente em casos mais extremos, como nas águas do Mar Morto. O corpo humano tem capacidade de variar seu volume pela inspiração do ar nos pulmões. Isso permite que o mesmo se torne menos ou mais denso que a água conforme a vontade da pessoa.
E existe mais água na atmosfera do que em todos os rios do mundo. O aquífero Guarani é o maior da América do Sul e segundo do mundo. Segundo o site Rádio Agência Nacional, a região amazônica possui um verdadeiro oceano subterrâneo de água doce com 160 mil quilômetros cúbicos, chamado pelo cientista de Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA, sendo a maior do mundo. 12% da água doce do mundo está no Brasil. O país é privilegiado por seus aquíferos que armazenam água no solo. E um banho de 15 minutos, com registro meio aberto, consome 135 litros de água. Uma mangueira aberta pelo mesmo tempo pode desperdiçar até 280 litros. A água é essencial para que haja vida. Ela está presente em cada célula do corpo humano e necessária para a produção de alimentos e qualquer tipo de bens de consumo. Aqui são os vídeos que a gente também estará postando no blog e os links dos jogos. Finalizamos. E até a próxima.